Olá, meu nome é João Vitor Pires e o tema do meu trabalho é variabilidade das ondas de gravidade de superfície, ou OGS, no litoral norte da Bahia. E o que são essas OGS? Elas são perturbações causadas pelo vento soprando sobre a superfície da água, que induzem a tensões de cisalhamento entre a atmosfera e o oceano e acabam gerando essas ondulações. Essas ondulações elas possuem alguns parâmetros. Dentre os principais a gente tem a altura, que seria a distância entre uma crista e uma cava, ou seja, da parte mais alta até a parte mais baixa da onda. E a gente também tem um período, que seria o tempo decorrido da passagem entre essas duas cristas ou duas cavas por um mesmo ponto no espaço. Desse segundo parâmetro, o período, a gente pode caracterizar alguns tipos de OGS. Primeiramente, a gente tem as vagas, que são aquelas que têm período inferior a 9 segundos, e a gente tem o swell, que são aquelas ondas com período igual ou superior a 9 segundos. A área de estudo, esse estudo aconteceu no litoral norte da Bahia, em Praia do Forte, no município de Mata do São João, aproximadamente 80 km de Salvador, que é a capital da Bahia, e o equipamento ele foi fundeado na isóbata de 32 metros. Esses dados eles foram obtidos de 25 de novembro de 2014 até 2 de janeiro de 2024. A gente obteve esses dados medidos a partir do ADCP, os dados de modelagem de onda do WaveWatch 3 e de reanálise a gente obteve do ERA5. Além disso, eu também obteve parâmetros para a atmosfera de reanálise do NCEP. Os parâmetros de onda utilizados foram a altura significativa, o período de pico, que foram utilizados pelos modelos, e o período significativo do ADCP, porque os dados de período de pico do ADCP apresentaram alguns problemas, e a gente também obteve direção de pico. Os parâmetros atmosféricos foram a pressão a nível do mar, as componentes U e V do vento com a resolução temporal de 3 horas e a resolução espacial de 1/4 de grau. Para os resultados, a gente primeiramente validou os parâmetros de onda e a variabilidade sazonal, e a gente elaborou algumas séries temporais para poder caracterizar a variabilidade interanual. Como a gente pode ver, primeiramente para a altura significativa e os 3 conjuntos de dados, o período e a direção de pico. A gente também elaborou alguns histogramas para poder validar os modelos, e a gente pôde perceber que para os 3 conjuntos de dados, a altura significativa predominante nessa região estava entre 1 e 2 metros. Para o período, estava entre 6 e 9 segundos, e a direção de pico entre 100 e 150 graus, ou seja, a direção de leste e sudeste. A gente também elaborou alguns histogramas direcionais, utilizando a altura significativa da DCP, e a gente pôde perceber que nessa região tem uma predominância de ondas de leste e sudeste, e no outono tem uma ocorrência de ondas de sul-sudeste que a gente não vê nas outras estações do ano. Além disso, a gente pode ver que as maiores ondas desse projeto aconteceram no inverno. A gente também elaborou o histograma direcional para o período significativo da DCP. A gente pode ver que no inverno a gente tem as maiores ondas com o período significativo, ou seja, o swell mais energético, e o céu ele também não foi observado no verão, e além disso, essas ondas que chegam de sul-sudeste no outono, elas são carregadas de swell. A gente também avaliou os campos de pressão e vento, e a gente pode perceber que tanto no verão quanto no inverno a gente tem as maiores pressões médias ali no centro do Atlântico Sul, e isso ocorre devido à alta subtropical do Atlântico Sul, ou seja, ASAS, que ela fica nessa região centralizada no Atlântico Sul. Enquanto no outono e primavera a gente pode ver que no centro do Atlântico Sul, essa pressão média ela acaba diminuindo. Isso pode estar relacionado com o deslocamento para leste da ASAS. Além disso, também a gente avaliou os eventos de swell e a sua variabilidade interanual. E a gente primeiramente caracterizou esses eventos com aquelas ondas com período significativo maior, igual a 9 segundos, e que chegassem na região com pelo menos 2 dias de duração. E esses eventos eles foram analisados com pelo menos 4 dias de antecedência da sua chegada. A gente também elaborou essa tabela de ocorrência para poder analisar esses eventos. A gente pôde perceber que totalizaram 8 eventos, sendo que 75% deles, ou seja, 6 aconteceram no inverno, que também não houve evento em 2014, 2016, 2020 e 2022, e em 2019 e 2021 ocorreram 2 eventos. Eu selecionei um dos eventos para poder a gente ver como é que eles foram caracterizados, eu escolhi o evento 6, e esse evento foi escolhido porque ele aconteceu de 16 a 17 de junho de 2021, ou seja, no inverno, com um período significativo médio de 12 segundos, ou seja, esse evento foi o mais energético de todos, e as ondas elas tiveram a velocidade média de 67,41 km por hora, o que fizeram que elas percorressem pelo menos 1.617 km por dia, e elas tiveram a direção mínima de 125 e 137 graus a máxima, ou seja, ela teve a menor amplitude de pista de vento, que foram 12 graus, o que a gente pode perceber que essas ondas elas estavam sendo canalizadas e apontando para esse ciclone que ocorreu nesse dia no Atlântico Sul. A gente, elaborando o mapa de altura significativa com os dados do WaveWatch 3 e ERA5, a gente pode perceber que no ponto próximo ao ADCP, a altura significativa estava com aproximadamente 2 metros de altura. O que a gente pode concluir disso é que esses ciclones extratropicais que ocorrem tanto no sul do Brasil quanto no norte do Uruguai, eles são os responsáveis por esses eventos de swell. E Paris, em 2009, ela conseguiu detectar 169 ciclones utilizando o software Aero-Interim. E esses fenômenos, apesar de eles serem muito comuns, nem todos eles acabam gerando swell.
Utilizando esses dados de onda, né, a gente analisou aproximadamente 10 anos de dados, que foi o tempo desse período de medição do projeto, e a gente analisou os parâmetros como altura significativa, período significativo, período de pico, direção de pico, e a gente pôde ver que os modelos eles estavam bem validados, eles se mostraram ferramentas bem úteis e que, além de ter uma precisão parecida com o ADCP, ele também tem uma resolução espacial muito maior, ou seja, a gente pode investigar áreas além daquela região ali na Praia do Forte. A gente também pode perceber que no inverno tem a maior chegada de swell, enquanto no verão esse swell ele não é observado. Além disso, a gente detectou, né, os 8 eventos e eles podem ter até o período significativo médio de 12 segundos, a velocidade média de onda de até 67,41 km/h e teve um desses eventos com a duração de 102 horas, ou seja, foram mais de 4 dias de ondas de swell chegando ininterruptamente. Esses eventos eles ocorrem quase todos os anos.